Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E você que nos assiste aqui no YouTube, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, comente também. E você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram como @podcast Voz Afro e no TikTok como @Voz Afro. Agora eu vou apresentar nosso convidado aqui para vocês. Adelmo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente hoje para esse episódio, para essa gravação. E desde já sinta-se em casa, tá? Aqui a casa é sua aqui, você que manda aqui hoje. Agradeço bastante pelo convite, estou super em casa, super em paz, espero que seja um espaço bem produtivo para a gente dialogar hoje. Exatamente. E a gente tem aqui, Adelmo, sempre duas perguntinhas que a gente faz aos nossos convidados, bem clichês mesmo, no início e no fim do episódio. A do início é, para quem não te conhece, quem é o Adelmo Filho? Rapaz, é muito difícil apresentar quem é o meu filho, né? Às vezes eu fico ensaiando assim, poxa, o que é que eu vou dizer para as pessoas? Porque eu acho que eu sou muita coisa, né? Para além dessa questão profissional, pessoa e etc. Mas, como é objetivo falar de campo profissional, eu posso me apresentar assim, inicialmente como psicólogo, trabalho com psicanálise. Trabalho com questões raciais há muitos anos, desde o início da minha graduação em 2014. Um pouco antes disso também, algumas atividades de cunho social e assim por diante. Minha trajetória foi basicamente em torno disso, trabalhando com questões sociais, com movimentos sociais, com a população negra, LGBT e assim por diante. E, mais recentemente, pós-formação, né, pós-conclusão da graduação, basicamente enveredando nesse mesmo caminho. Então, hoje eu estou na AfroSaúde, trabalhando com o projeto AIA, que eu fico à frente coordenando. A gente trabalha junto com outras empresas, e aí, dentro desse trabalho com outras empresas e tudo mais, a gente trabalha muito com foco voltado para a promoção de saúde mental e bem-estar das pessoas, principalmente voltado para os públicos que representam minorias sociais. Além disso, trabalho na clínica, né? E na clínica trabalho também com uma clínica mais voltada para essa escuta, para as minorias sociais. E eu acho que em breve outros projetinhos aí que eu estou tentando lançar e construindo de alguma forma, né? E eu acho que enquanto pessoa, aí uma outra coisa que é difícil também, né? Mas capricorniano, gosto de anime, sou fã do Naruto, musicais e assim por diante. Vou deixar dessa forma. Eu amo café. Ah, não, café faz parte. Ainda bem que você gosta de café. Como dizem, né? Não se confia em alguém que não toma café. Um Adelmo, e bom assim, café salvador. não, com certeza. E deixa eu te perguntar, o que te levou a escolher a psicologia como profissão? Uhum. Olha, na verdade, eu acho que eu pensei em muitas coisas antes de chegar na psicologia. Eu só meio que brotei nela de alguma forma. Eu pensava em fazer publicidade, eu pensava em fazer engenharia, eu pensava em fazer várias coisas, administração, etc. Mas eu coloquei o curso de psicologia na UNEB e foi dentro dos outros que eu passei, esse foi o primeiro e eu decidi fazer. Me encontrei no curso de uma forma que eu acho que eu não poderia me encontrar em nenhum outro lugar. E eu acho que mais que na graduação eu me encontrei dentro da atuação enquanto profissional da psicologia. Então hoje na minha vida eu não consigo me perceber fazendo alguma outra coisa. Tanto que eu já recebi propostas de trabalho de outras coisas que não era necessariamente para estar na clínica. Então eu tô porque eu gosto, eu acho que é o que me movimenta de alguma forma enquanto profissional e que me dá um gás também no trabalho cotidiano. E aí outras coisas que eu vou me divertindo também nesse trabalho diário de empresarial e tudo mais, etc. E eu estou também muito nesse sentido, mas o que me levou a fazer psicologia não tem um motivo específico, mas eu acabei me encontrando dentro dela. Entendi. E durante a faculdade, como é que foi o processo? Um homem negro na faculdade, a universidade foi pública, particular? Como é que foi esse processo para você? Eu estudei na UNEB, a UNEB é a Universidade do Estado da Bahia, né? Eu posso dizer que foi um processo que, comparado a outras pessoas que eu conheço, foi um pouco mais tranquilo. Por quê? Eu fiz o possível para me movimentar muito dentro da universidade, participar de atividade extracurricular e assim por diante, e de um espaço que era voltado principalmente para o público negro dentro da universidade. Então, por exemplo, a UNEB é uma universidade que foi pioneira nas ações afirmativas, então a movimentação começou entre os próprios membros da universidade, isso em 2002. Em 2013 começou as cotas, se não me engano, lá
Federal Fluminense e numa outra federal do Rio de Janeiro ou estadual do Rio de Janeiro. Então lá tinha muita gente negra. Então para mim foi muito confortável me identificar dentro desse espaço, me sentir acolhido de alguma forma. Mas para além disso, foram diversas labutas e diversos conflitos também. Porque de alguma forma estava ali a universidade se propondo a receber essas pessoas, esses estudantes negros, mas enquanto estrutura, profissionais, etc., eles não estavam preparados para isso. Tanto que no primeiro dia que eu fui me matricular, na verdade, eu sou estudante cotista, e eu tive uma questão com o meu documento. E aí, no momento que eu saí, tinha uma outra colega na fila, e aí a moça que estava atendendo falou: é por isso que eu estudei, para não precisar de cotas, a secretária de lá da instituição no momento. Então, foram pequenas violências logo de início e com o tempo as coisas foram se agravando um pouco. Mas eu acredito que o fato de estar ali dentro de uma rede de apoio, de uma rede de suporte com outros colegas, alguns professores sempre tentavam de alguma forma prestar algum tipo de acolhimento dentro do que estava acontecendo e assim por diante, né? Eu acho que eu também me movimentei muito no sentido de construir espaços negros dentro da universidade. Então, fui presidente, junto com outros colegas também, a gente fundou uma liga acadêmica de relações sociais, psicologia e sociedade. Então, a gente basicamente não tinha conteúdos racializados dentro do curso. A liga foi um espaço para a gente estar levando as questões, estar trabalhando, fazendo eventos na universidade, tanto nela quanto fora, trazendo conteúdos também de pesquisa, estudos, etc. Então, eu acho que a alternativa de pensar em não estar só, ter um acolhimento, estar com outras pessoas, foi o que me deu muito suporte para permanecer tanto tempo dentro da universidade. Foi um espaço que, ao mesmo tempo, tentava apagar a existência do ser negro, né, com toda essa questão de epistemicídio mesmo, do conhecimento, das nossas vivências, nossa trajetória. Era algo muito no sentido de eu me sentir golpeado, vou tentar falar dessa forma. Eu sentia golpes que eu não estava acostumado a ter. Eu tive dentro da universidade um choque de realidade muito grande. Então eu estudei em escola pública, eu estava ali imerso em uma bolha de alguma forma, e quando eu cheguei eu vi pessoas muito distintas, muito diversas e de realidades socioeconômicas muito diferentes. Foi a partir disso, desses golpes que a própria universidade foi me dando, foi que eu fui construindo também uma identidade racial um pouco maior, um pouco mais firme, me entendendo quanto negro, entendendo a importância de estar sempre traçando formas de encontrar outras pessoas e estar aí nesse coletivo de alguma forma. Foi bom, foi ruim, mas foi bom. Você comentou, acho que foi 2 ou 3 vezes nessa fala sua, uma coisa chamada as pequenas pancadas, os pequenos golpes que eu recebi. A gente vê muito essa questão do racismo assim, por mais que você esteja em Salvador, né? Hoje em Sergipe. Em Sergipe. Posso até falar sobre isso, como essa questão aqui. Ah, tá. Depois, não quero ouvir, então, por favor, fala então. Depois eu volto a essa pergunta. Pode falar então. Não, mas a questão é que hoje, por exemplo, né, é inclusive uma pauta de terapia muito grande para mim, o fato de ter saído de Salvador e ter vindo para um outro espaço que não tem tantas pessoas negras. E aqui, por exemplo, é um estado que, apesar de ser bem organizado, as pessoas não têm tanto letramento racial quanto Salvador, a identidade não é tão forte, e para além disso é muito desigual. Aqui o custo de vida é muito mais barato, é muito mais em conta comparado a Salvador, que é uma capital muito grande. Então aqui é um estado muito confortável para viver e voltado para a qualidade de vida das pessoas. Salário menor, renda menor, cidade planejada para que as pessoas que têm uma renda fiquem em determinada região, que não tem, fiquem em outra totalmente distinta. Em Salvador, você vai a qualquer espaço, você vai ver pessoas negras, mesmo que seja um espaço de luxo. Aqui não. Aqui, espaços muito básicos, você não vê pessoas negras. Isso foi algo que me causou um pouco de estranhamento inicialmente e depois um pouco mais de angústia, né? E aí é algo que eu estou, junto no meu processo terapêutico também, tentando ver como reformular algumas coisas e como montar uma rede negra aqui. O espaço da psicologia, principalmente aqui, tem profissionais, mas comparado ao lugar que eu vim, é um pouco mais escasso. Tanto que quando eu cheguei aqui, há um ano atrás, acho que na segunda semana, eu já estava dando entrevista sobre questões raciais para a TV local, porque não é algo que é tão explorado aqui, de alguma forma.
E aí, entendi. Mas você se graduou em Salvador, não é para Salvador. Me formei em Salvador, nascido e criado. Nasci em Salvador, formado em Salvador. E você comentou algumas vezes, 2 ou 3 vezes, sobre as pancadas que recebeu na faculdade em Salvador, na cidade mais preta do Brasil, fora da África. Eu acho que é do mundo fora da África, se não me engano. Isso. Então, assim, como é lidar com essas pancadas? Porque a gente vê que a questão do suicídio é muito maior hoje entre jovens negros do que jovens brancos. E o racismo é uma causa disso. O racismo é a causa que leva as pessoas a suicidarem. Ou depressão, ou outras doenças psíquicas, né? A gente pode chamar dessa forma. O racismo leva a isso. Então, assim, como foi para você mesmo uma cidade como Salvador sofrer sobre isso, cara? Porque quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, pô, Salvador é uma cidade que não deveria ter racismo praticamente. Porque a grande maioria das pessoas são pessoas negras. Mas é uma cidade que até alguns meses atrás vendia escravozinhos de souvenir no aeroporto, né? E se tem quem vende, tem quem compra. Então, como é isso, assim? Como é lidar com esse... Não sei se é um paradoxo, não sei. Mas é algo estranho, assim, porque é um lugar que não deveria ter racismo, praticamente. Teoricamente, né, a gente poderia pensar muito dessa forma, mas a estrutura de Salvador não é nem pensada para as pessoas que moram lá. Isso foi um dos motivos que me levou a sair de alguma forma. É uma cidade que ela faz questão, de alguma forma, de manter as pessoas negras num lugar de subalternidade. Ela é muito pensada para o turismo. Então, estão vendendo esses escravinhos porque chegam pessoas de outros países que vão romantizar a história da escravidão, etc., vão chegar no aeroporto e vão comprar. E vão consumir tudo isso de alguma forma. Então, a gente está lidando com uma cidade que, de alguma forma, o que mais tem é ações para violentar as pessoas negras. Os comércios negros, eu fiquei sabendo recentemente que a maioria estão fechando também. Eventos e suporte cultural para os grupos negros também raramente tem na cidade. Então são coisas bem específicas. Hoje eu espero que o cenário ele esteja se alterando de alguma forma. Nesse novo governo, com novos profissionais que estão à frente, eu espero que a gente tenha uma alteração nesse sentido. Mas é uma cidade extremamente separatista, extremamente separatista. Eu vim de lá, de um bairro chamado Cosme de Farias, que era um bairro extremamente perigoso. Então, assim, é muito difícil a gente ter acesso a outros bairros da cidade, como, por exemplo, a Barra, o Campo Grande e assim por diante. E aí, como é que é pensado isso? Aumenta-se a forma das pessoas chegar até o local. Então, ao invés de ser um ônibus, começam a ser dois. Aí depois começa a ser ônibus, metrô e outro ônibus. Pessoas que moram em outros bairros bem mais afastados não conseguem ter acesso à região da orla, na maioria das vezes. Então, criam pracinhas nesses lugares e basicamente a prefeitura fala assim: fica aí se divertindo na área de vocês e vocês não precisam ir para essa área nobre aqui da cidade, a não ser para trabalhar. Se você pegar ônibus em horário de pico para as regiões mais nobres, você vê um monte de gente negra lá, só cada no ônibus. É basicamente isso, uma cidade muito separatista e que atinge a cabeça das pessoas o tempo inteiro. Porque as pessoas negras em Salvador, elas estão ali num processo de sobrevivência. Elas estão ali no corre-corre do dia a dia, todo mundo tentando sobreviver, acordando muito cedo, dormindo muito tarde. Isso afeta a cabeça da gente. Se a gente pegar, por exemplo, o fato de uma pessoa não negra, digamos que uma pessoa que corresponde a um padrão social, que é essa pessoa branca de classe média ou bom nível socioeconômico e assim por diante. Essas pessoas já têm angústias por si só. Se a gente pensar na adultez, por exemplo, a gente como adulto já tem diversas demandas do dia a dia. Tem casa, tem filho, tem trabalho, tem companheiro ou companheira, tem mil coisas acontecendo o tempo todo, saúde para cuidar, etc, etc. E aí imagina que a gente pega isso e soma a várias outras coisas, a opressão de gênero, de raça, de classe, sexualidade, da pessoa ser ou não uma pessoa com deficiência, as medidas corporais, se a pessoa é gorda ou magra demais e assim por diante. Cada coisinha dessa sendo acrescentada à cabeça de alguém e tudo isso sendo redimensionado. Então você já tem as angústias de ser só uma pessoa, mas aí você sofre racismo, você sofre LGBTfobia, você sofre por capacitismo das pessoas e assim por diante.
basicamente você tendo o seu corpo atingido, né? Eu vou usar a palavra golpes novamente, atingido por golpes o tempo inteiro, e quando você não tem noção de como essa estrutura funciona, você não sabe nem como nomear. Você está tomando porrada e não sabe nem de onde vem. Quando você sabe de onde vem, você pelo menos pode tentar, de alguma forma, criar uma estratégia para se defender. Sim, sim. E você lidou com isso tudo, foi trabalhar com saúde mental. Como é que você prepara para atender as pessoas e quais são os casos mais graves que você recebe no seu consultório? Uhum. Olha, deixa eu tentar pensar em como trazer em relação a isso, né? Alguma coisa. Mas assim, eu acho que o fato de eu ter passado os anos de graduação pensando muito nesse sentido de me preparar, ter um público mais específico, estudos mais específicos, trabalhei muito com questões raciais dentro da universidade, fora dela também, tudo mais. Então, para ir para a clínica, que foi o meu campo inicial, eu acredito que eu tinha um pouco de preparo em relação a isso. E, para além disso, a própria vivência. Então, a vivência enquanto a pessoa negra, LGBT, candomblessista, etc., que costuma ser basicamente o público que eu atendo também. Não que eu vá pegar as minhas experiências e colocar na pessoa e falar é tudo igual, mas você tem uma base, e eu acho que é meio que uma balança também, por vezes, para entender o que é que aquela pessoa está passando ou pode estar passando, porque você já tem uma experiência semelhante àquilo de alguma forma. É, acho que de casos mais graves, eu acho que a gente pode falar muito de algumas questões sociais e como elas vão atingindo as pessoas, né? A gente vê alguns casos de depressão profunda, algumas demandas relacionadas ao suicídio também, e em sua maioria algumas questões voltadas para a estrutura social. Então, por exemplo, uma mulher que sofre constantes preterimentos de homens. E aí ela vive num estado constante de solidão até que chega num estado que ela não aguenta mais. E aí entra num processo de tentativa de suicídio. Ou a gente pegar, por exemplo, o fato de uma pessoa que está ali basicamente sem um caminho para seguir, porque você é uma pessoa negra, retinta, tenta encontrar o trabalho, não consegue encontrar trabalho de forma alguma, por causa de todos os percalços financeiros, você não consegue nem concluir o seu ensino médio, e aí está ali na angústia em busca de sobrevivência. E aí a porta basicamente que tem para você é o tráfico ou suicídio. Então, coisas nesse sentido acabam acontecendo, né? Dentro das demandas clínicas de alguma forma, tanto essas quanto outras. Pessoas que adoecem por causa de violências constantes no ambiente educacional, pode ser no ambiente de trabalho também. A gente tem demandas o tempo todo nesse sentido, o tempo inteiro. Entendi. Eu penso que todo mundo deveria ter terapia, todo mundo deveria ter um tratamento com terapeuta, um acompanhamento, só que ainda não é tão acessível, né, à população, principalmente a população mais vulnerável, porque querendo uma terapia tem um custo e não é um custo tão baixo assim, né? Tem muito terapeuta que eu conheço que faz até trabalhos sociais e tal, valores mais acessíveis para as pessoas que terem acesso mesmo, mas ainda é muito defasado em relação ao tanto da população e como as pessoas têm acesso a isso, né? Têm acesso ao tratamento, ao acompanhamento psicológico. Você acha que falta muito políticas públicas, Adel, para melhorar esse acesso, assim? Com toda certeza. Um dos lugares que eu trabalhei lá em Salvador foi a CEPROM, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Aí lá a gente atende vítimas de racismo e discriminação religiosa. Se eu não me engano, ou pelo menos na época até então que eu trabalhei lá, que foi em 2019 até o ano, era o único centro do Brasil a atender isso de uma forma específica. Então, digamos que a gente está num país como esse, dessa dimensão, e só tem um lugar para prestar acolhimento para essas vítimas de alguma forma. Basicamente, as pessoas que não têm dinheiro contam com demandas de universidade, ficar na fila desse suporte de alguma forma. Os serviços públicos fazem alguns processos de concurso, algumas coisas também, mas por vezes você chega na unidade básica de atendimento ou qualquer outra nesse sentido e você não consegue fazer uma marcação que o profissional ou não vai ou simplesmente vai uma vez na semana e assim por diante, né? O meu cabeleireiro daqui, a gente estava conversando sobre algumas coisas, ele estava falando, né, que eu tenho um concurso para psicólogo aberto, ele foi marcar e só tinham 2 horários que o profissional estava disponível, que era numa quinta de manhã, sendo que a carga horária era de 30 horas semanais. Então, assim, como é que essas coisas estão funcionando também, que não estão sendo fiscalizadas de alguma forma, né?
mas para serviço específico, basicamente, era a CEPROM. Hoje, a gente tem alguns profissionais e alguns projetos sociais que dá para as pessoas sentarem, dar uma pesquisada e assim por diante. Eu não consigo, por exemplo, falando do meu trabalho, eu não tenho um valor social específico. Eu converso com a pessoa e vejo quanto é que ela pode pagar. Então, vai ter gente que me paga 5 ou 10 reais por sessão e tem gente que vai me pagar o valor cheio. Então, eu tento conversar e também equilibrar para ver como é que tá as questões financeiras no momento para mim, né? Mas serviço público, há pouco investimento e a gente precisa focar nisso. Concursos para as pessoas, com fiscalização, estar ali presente e tudo mais e tentar atender de alguma forma a demanda da sociedade, da população. Uma outra coisa também que acontece muito em relação ao preconceito com o próprio psicólogo. Eu já tive pessoas da minha família, já falaram isso, assim, já não preciso disso, eu não estou doido, eu sou doido para ir para o psicólogo. E tem esse preconceito, assim, é muito também falta de informação também das pessoas, né? Que não sabem para que serve e como talvez ser ajudada em relação a tudo isso, lidar com os problemas, lidar com N coisas que a gente carrega desde da nossa infância, assim. E como você faz, assim, como você faz ou como deveria ser feito, no geral, assim, para tentar mudar esse pensamento, driblar um pouco esse preconceito que há com relação a um profissional de saúde, da saúde mental nossa, né? Velho, isso é uma pergunta muito complicada. Viu? O que a gente consegue fazer de alguma forma é trabalho de formiguinha. Não dá para fazer algo gigante atendendo toda a população, etc. Não, mas tentar fazer pequenas ações que possam conscientizar as pessoas de alguma forma. As novas gerações, a gente trabalhando com adolescentes e tudo mais, principalmente alguns projetos de escolas, a gente consegue perceber que há uma mudança nesse pensamento. As pessoas de gerações mais anteriores, elas trazem isso um pouco mais forte, de achar que terapia é para doido, eu estou normal e isso é só um período, etc. Mas a gente trabalha assim com algumas questões, né, que precisa trabalhar com os diagnósticos e algumas questões mais específicas, mas para além disso, é um espaço de escuta, um espaço de acolhimento que as pessoas deveriam ter de uma forma geral. Você entrar ali no processo terapêutico, refletir, ter algumas questões que você pode trabalhar que são mínimas, pode ser ou de um luto de alguém que faleceu, que isso foi drástico para você, e que um falecimento pode sim desorganizar as pessoas também, ou como pode ser uma questão mais simples de conflitos no dia a dia e assim por diante. Eu estou tendo dificuldade para estudar, eu estou tendo dificuldade para focar em tal coisa, eu preciso me reorganizar para lidar nessa relação aqui de alguma forma, mãe-filho, ou companheiro e companheira e assim por diante. Então, é um processo que não abrange só essas questões de diagnóstico especificamente, mas você ter uma qualidade de vida melhor, lidar melhor com a sua própria existência e com o bem-estar também. É sobre isso, fazer terapia é sobre isso, é sobre você se esforçar de alguma forma a criar estratégias, um espaço de reflexão para você lidar melhor com a sua existência nesse coletivo aí que a gente vive, nessa sociedade de correria e loucuras de alguma forma, né? Sim, sim, todo mundo tem seus problemas, né? Todo mundo tem seus corres, tem suas questões para serem tratadas de alguma forma. E, cara, eu li uma matéria essa semana na CNN, matéria de 2022, de setembro do ano passado. Então, para você que isso diz assim: o índice de suicídio entre adolescentes e jovens negros no Brasil é 45% maior do que entre brancos. E os dados são do Ministério da Saúde. E mostra ainda que o risco aumentou 12% entre a população negra nos últimos anos e permaneceu estável entre brancos. Nesse recorte, a faixa etária de 10 a 29 anos é a que mais sofre, principalmente do sexo masculino, que tem chance 50% maior de tirar a vida do que entre brancos da mesma idade. Números são alarmantes, né, em relação a isso. Por que você acha assim que a principal causa, qual seria a principal causa do suicídio de pessoas negras? Uhum. Tem alguns materiais que falam sobre isso. Eu vou recomendar logo um amigo meu aqui. Deixa eu só pegar o livro dele para mostrar para vocês. Vida, Adoecimento e Suicídio. É do Paulo Vitor Navascon. Né? E aí tem alguns outros materiais. Ele tem um livro recente também. E tem um artigo muito fácil para achar na internet,
que é o do Batista, eu não lembro exatamente agora, mas ele fala sobre saúde do homem, alguma coisa assim. E ele apresenta alguns dados como esse, inclusive, e fala sobre o nível de adoecimento mental ser maior entre homens negros, de alcoolismo ser maior entre homens negros também, o suicídio e assim por diante. Diga-se que só por ser homem, de alguma forma, você está ali já naquele papel de provedor, que é o que a sociedade coloca. Já tem todas as cobranças a respeito disso. Aí a gente pode pegar um exemplo como esse, de que eu trouxe agora recentemente. A pessoa está ali, tem uma família para cuidar, não consegue um emprego, não consegue nada, e aí como é que é a forma de lidar com a situação, por vezes indo para as substâncias psicoativas, ou então o que pode estar ali na frente de mais fácil e acessível, o álcool. Bebe para lidar com a situação, porque você foge de si. Você está bêbado, você vai fugir do que você está sentindo ali, da situação de alguma forma. E por vezes as pessoas não encontram saída, então vão e recorrem ao suicídio como uma forma de sair de tudo de ruim que está acontecendo de alguma forma. A gente, por vezes, não tem acesso a algumas questões, porque quando a gente passa por outras questões, né, sociais e tudo mais, etc., alcança um outro nível socioeconômico, a gente deixa de ter acesso a algumas coisas de realidade de vida mesmo. E na clínica também, às vezes eu tenho essa percepção de que eu me afastei de um lugar social que era o que eu mais tinha ação, o que eu mais trabalhava antigamente. Porque quem está na clínica, majoritariamente, são pessoas que ou têm consciência social que eu preciso cuidar da minha saúde, não tem uma situação de tanta emergência e que pode pagar de alguma forma por um serviço, mesmo que seja pouco, mas pode pagar. E aí tem uma outra galera que não pode, que está sobrevivendo de diversas formas, inclusive de situações de trabalho análogo à escravidão. Então, no projeto AIA da AfroSaúde, por exemplo, a gente trabalha em algumas comunidades, e assim, são situações sim, que não sei como escrever exatamente, mas que a gente, ou pelo menos eu, não tinha perdido o acesso de alguma forma, mas as pessoas estão lutando por sobrevivência, todos os dias acordando e pensando o que é que vai fazer, se vai ter comida, se não vai ter comida, se vai ter emprego, se não vai ter emprego, se vai precisar roubar para dar comida para o filho, ou se não vai precisar roubar. Então, é muito bizarro. Vai precisar ir para o tráfico, não vai, se suicida, se não suicida, porque a sociedade está aí violentando a gente o tempo todo, velho, e às vezes é a alternativa que se encontra, tirar a própria vida ou simplesmente ir para esse outro caminho. É. Isso não só para as questões relacionadas à questão racial, então, digamos, jovens que sofrem bullying na escola ou algo do tipo. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, se não me engano, teve um jovem que ele fez um vídeo com um amigo para o TikTok, e aí ele foi para a escola e começou a sofrer bullying porque falaram que ele era um menino gay. E aí ele se suicidou por causa de um sofrimento, por causa de homofobia. Então, essas discriminações, essas violências sociais, elas só vão gerar adoecimento para a pessoa, elas só vão gerar morte. As pessoas acham que é brincadeira quando a gente fala, racismo é brincadeira, homofobia é brincadeira, capacitismo é brincadeira, foi só uma brincadeirinha, é só uma coisinha. Não. É uma estrutura que está aí construindo e tirando vidas todos os dias. E as vidas que se esvaem, que se cefam, são essas vidas dessas minorias e principalmente a vida da população negra. E aquela coisa, né, Adel? Não é brincadeira se fere alguém, né? Não é Uhum. engraçado se fere alguém. E talvez, aí uma pergunta também, você que você acha também, talvez esse bullying, tudo que acontece, principalmente entre jovens adolescentes, principalmente, né, adolescentes na escola, você acha que contribui muito também para se tornar adultos violentos também? Eu não falo nem a pessoa que está fazendo bullying, está sofrendo bullying, na verdade. Eu já vi alguns casos já dessas atrocidades que acontecem no Brasil, pelo mundo também, né, de às vezes pessoas invadindo escolas com arma, atirando, enfim, essas coisas que têm acontecido. E em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, foram pessoas que sofreram bullying a vida inteira. E chega uma hora que revolta tudo assim. Então, isso também contribuiria também para que se formassem adultos mais violentos, mesmo intolerantes. Olha, eu não tenho nenhum dado, informação sobre isso mais específica também, porque eu não trabalho com bullying em si, né? Mas é bem possível que isso possa acontecer sim.
Então, se você está sofrendo porrada o tempo todo, tem uma hora que você vai querer reagir, né? Nem todo mundo aguenta ficar ali tomando porrada até simplesmente falecer, lidar com o sofrimento. Outras pessoas vão tentar reagir de alguma forma, porque acumula. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí você vai colocando uma pedrinha em cima da outra, quando vê tem um muro enorme. Então, as pessoas vão criando suas estratégias de enfrentar. O ideal é, por isso, realmente, que as pessoas façam terapia, sabe? É, lidar com essas questões e tudo mais assim por diante. A gente vê isso o tempo inteiro, a gente vê depoimentos o tempo inteiro. Tem épocas que passam algumas coisas na TV, por exemplo, que a gente vê diversas situações de questões raciais que estão ali acontecendo de violência. Não sei como foi para você, por exemplo, mas recentemente teve um programa que estava passando diversas situações de violência. Eu desisti de assistir porque eram violências que me atravessavam ali. Uhum. Então assistia de gritos, de apontar dedos, de coisas que eram ditas e induzidas de alguma forma que causava um extremo sofrimento, sabe? Enfim, a gente vai criando estratégias ali para reagir e o sofrimento está aí, né? O tempo inteiro, infelizmente. Sim, e a pessoa negra era vista como agressiva, né, intolerante agressiva Sempre, e aquela coisa toda. O branco é o jeito dele sempre. de falar, é a personalidade. Mesmo Isso calado, né? mesmo calado, exatamente. É o jeito de falar, é a personalidade, mas o negro não, o preto ali era totalmente agressivo, pessoa violenta, enfim. Mas eu tive a mesma reação que você teve também, eu também deixei de assistir também, para assistir também. Logo, quando começou a ficar muito evidente isso, eu pensei, cara, não dá para mim. Não dá, porque parece que causa um incômodo, uma revolta em cima de tudo isso, né? Você vai vendo tudo aquilo ali e realmente aí começa a destravar alguns gatilhos das pessoas também. Sim. Eu fiquei com uma raiva em algumas situações, porque eram pessoas que aparentemente diziam-se conscientes, né, de processos Sim, sociais e sim. tudo mais, etc. Mas eram pessoas que estavam ali agindo de violência de alguma forma. Velho, é uma história. A gente está sofrendo aí por séculos. Séculos, uma história de repetição. Porque essa estrutura racial que a gente está vendo aí no Brasil, como ela funciona, ela é sempre atualizada. Você sai de uma situação e vai para outra, e para outra, e para outra, e está sempre acontecendo. Então, assim, tá aí uma história que se repete e que, mesmo calado de alguma forma, a gente está ali como figura que representa um perigo. Só por Uhum. existir, só por respirar. Exatamente, só por existir. Tem outra questão também, Adão, assim, em questão em relação ao tratamento de algumas transtornos psicológicos com a cannabis. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem alguns problemas, né? Epilepsia, algumas coisas, muita ansiedade também. E recentemente ela está tratando com a cannabis também, né? O remédio baixo de cannabis, assim, foi uma luta para conseguir liberação e tal, porque o Brasil não é liberado ainda o uso, né? Nem para uso medicinal. Foi há pouco tempo que foi concedido para em alguns casos. E como é que você vê isso? Isso acabou unindo um pouco assim, esse tratamento com a cannabis e a terapia junto. Seria meio que o futuro do tratamento para ansiedade, epilepsia e demais transtornos? Cara, isso é algo que depende muito. Se eu não me engano, não tem nada em relação ao Conselho de Psicologia que fale sobre isso, ou pelo menos eu não tenho noção disso no momento, que é algo que é um campo que eu não costumo acompanhar muito. Mas, pelo que eu percebo, é, em algumas situações podem ser benéficas, outras podem ser ainda mais prejudiciais. Então, só estando ali no processo com a pessoa que está fazendo a terapia e tudo mais, etc., a depender da questão que a pessoa tenha também, né? Então, tem alguns diagnósticos que não seria o ideal estar fazendo uso, porque pode acabar causando um pouco mais de efeito, né? Eu vou chamar dessa forma, um pouco mais de efeito nesse diagnóstico dessa pessoa. Enquanto em outras pessoas pode ser um pouco mais tranquilo. Então, talvez, por exemplo, para uma questão de ansiedade um pouco mais leve, pequenas dosagens, não sei. Não posso indicar nem nada do tipo. Né? Eu não conheço, não tenho nenhum estudo sobre isso. Mas talvez funcione para algumas pessoas. Só não sugiro que seja algo para a maioria. Isso eu não concordo. Entendi. Outra coisa em relação
terapia, na verdade, a saúde mental, na verdade, na população periférica. Como a gente conversou um pouco mais antes, né? Falta políticas públicas, falta muita coisa para que as pessoas tenham mais acesso a tratamento da saúde mental. As ONGs em si ajudam muito nesse aspecto também, né? Porque dão suporte que talvez que seria papel do Estado, o Estado não faz. Então, assim, Sim. e muitas vezes a gente vê ONGs sendo, não vou dizer, acho que talvez marginalizada. Em muitos casos, que a pessoa está ali só para ficar, sei lá, com ligação com algum político, para ganhar voto, ganhar eleição, aquela coisa toda e tal, só que ignora todo o trabalho que é feito por trás disso, né, de assistencialismo mesmo nas comunidades, que, como eu falei, papel de estadista não faz isso. O que você pensa assim, em relação a isso, a questão das ONGs mesmo, das comunidades? Se deveria ter mais, se deveria ter mais Estado, assim, já que o Estado fala assim, cara, eu não quero investir em profissional ali, vou pelo menos investir nessa ONG. Porque eles vão trabalhar para mim ali, digamos assim, durante todo o período ali, não vai ser só eleitoral. Como é que você vê isso? A grande questão é que nem isso estão fazendo de alguma forma, né? Mas assim, onde enquanto um terceiro setor está ali de alguma forma tentando sanar as lacunas desse primeiro setor, né, dessas instituições públicas e tudo mais, dessas instituições privadas também, como segundo setor. Então, ela está de alguma forma tentando sanar essas lacunas sociais para promover um melhor conforto e qualidade de vida para a população que ela tem como público. Então, o ideal seria, pelo menos, já que tanto esses órgãos públicos quanto esses órgãos privados querem auxiliar de alguma forma ou podem fazer isso, em alguns casos devem fazer isso, então, pelo menos fazer esse investimento de alguma forma. Se não acredita que possa criar uma instituição específica ou algo do tipo, pelo menos investir, né, tanto financeiramente quanto com outros recursos, nessas instituições de terceiro setor para isso. Tem muita ONG no Brasil. ONG que está precisando de suporte básico, que dá um trabalho maravilhoso com as pessoas, que vão fazendo acolhimento, vão divulgando coisas em redes sociais, ou Pix e tudo mais, aguardando doação das pessoas para fazer ação, sendo que tem dinheiro sobrando. Tem dinheiro sobrando e tem dinheiro aí, sei lá o que é que está acontecendo, mas que poderia ser direcionado de alguma forma para essas instituições, sabe? Então, seria ideal, seria ideal. Pelo que você falou lá no início, lá que você se apresentou, você acho que é meio que crítico de comunidade também, né? Oi? Quando você se apresentou, você meio que falou que você é cria de comunidade também em Salvador. Sim, sim, sim. E como é que foi crescer na comunidade e falar assim, cara, olha para você hoje, assim, a sua trajetória, crescer na comunidade, teu curso superior, ajuda pessoas. Como é que foi? Como é que você olha para você assim hoje, toda a sua trajetória lá do início, lá da infância até o Adelmo que é hoje? Rapaz, aí é um assunto barril, viu? Outro dia eu tava até parado, assim, na sala, eu tava ouvindo música e tudo mais, e eu tava meio que quase que chorando. Em um momento eu até chorei, porque eu fiquei assim, putz, se eu olhasse, pegasse o programa do passado e olhasse para agora, eu nunca imaginaria. Nunca imaginaria nenhuma perspectiva de algo, sabe? Dentro da minha rua, ali na região que eu morava e tudo mais, eu fui uma das únicas pessoas universitárias. Na época que eu entrei, tinha eu e uma outra pessoa. Ocasionalmente, uma mulher negra lésbica, né? E eu enquanto homem negro gay. Mas, assim, eu cresci e basicamente todos os meus amigos ou morreram ou foram para o tráfico ou alguma coisa dentro desse sentido. Poucos. Poucos conseguiram encontrar um trabalho formal ou alguma coisa assim. Então, eu não sei nem como descrever de alguma forma, mas sou muito grato, sabe? Muito grato, principalmente por todo o suporte que a minha mãe me deu ali, de estar do lado a lado e tudo mais, de inclusive ter tido uma família que, principalmente no meu momento de infância, né? Inicialmente, me ajudou muito nesse processo de entender onde é que eu estava, de onde eu vim, que eu precisava estudar. Na época do governo Lula, a família do meu pai era muito pobre. Na época do governo Lula, todo mundo conseguiu entrar na universidade. E hoje está todo mundo com um estilo de vida totalmente oposto ao que era. Então, assim, foi uma consciência que foi sendo criada de alguma forma, mas, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil.
até a forma de acesso, de sair de lá para ir para a universidade, de como era complicado, tanto para ir quanto para voltar. Eu não tinha computador em casa, então eu precisava sair muito cedo às vezes para começar a estudar na universidade, fazer as coisas lá. Passava a tarde, parte da noite lá, e aí quando saía da aula, ia para o laboratório estudar novamente até fechar. Só que às vezes não podia nem ficar até tarde, até 9 horas na universidade, porque senão eu não entrava no meu bairro. Assim como já aconteceu de parar no ponto, não me reconhecerem e pedir para eu entrar no ônibus seguinte e sair. Eu precisava dar a volta em tudo para ir para casa. Então não foi fácil, foi muito complicado. E hoje, assim, olhar para trás, olhar para minha vida e ver tudo que eu conquistei, sabe? De estar confortável, né? Sem passar nenhum tipo de necessidade hoje, para mim é algo crucial. Crucial. Posso dizer que eu venci barreira do racismo nenhuma, né? Porque eu tô aqui, Uhum. só de ter a minha pele preta e assim por diante, é algo que tá aí. Tô respirando e tá vindo e me atingindo de alguma forma. Mas foi um processo que, em coletivo, e principalmente com todo o suporte que a minha mãe deu ali, eu posso dizer que deu as tripas, sangue, o que for, para a gente ter um pouco de conforto. Sim, e a gente pergunta exatamente sobre isso, essa questão, eu venci o racismo, venci a barreira do racismo. E num Tô país aí como o ainda, tô nosso, no mercado. num país como o nosso, muito preconceituoso, tanto racial quanto sexual, como tudo assim, e você, homem preto e gay. Cara, não deve ter sido fácil, não deve ser fácil até hoje, né? Com certeza não, com certeza não. É um lugar que eu acho que também parte muito de uma solidão, né? Eu acho que quanto mais atravessamentos de alguma forma você tiver, e a depender do lugar que você está, aí piorou. Eu estava até conversando com uma amiga esses dias que em Salvador era muito mais confortável para mim algumas coisas, porque além de ter muita gente negra, a gente lá naturaliza a beleza negra, porque você tá ali no dia a dia, tá olhando tudo mais, é isso, sabe? Você se sente olhado, desejado e assim por diante. Aqui em Sergipe tem poucas pessoas negras comparadas a Salvador. E eu me sinto por vezes muito num lugar de solidão, sabe? De estar tentando construir uma rede aqui de amizades, de suporte e tudo mais, mas é muito num lugar de solidão, das pessoas não te olharem, às vezes não querer se aproximar e assim por diante. Tem isso é um processo consciente delas mesmo, sabe? Tipo, ai, tal pessoa. Porque eu percebo que aqui o assunto racial não é nem algo que costuma ser abordado. Em Salvador, a pessoa negra, ela pode nem ser letrada, assim, ai, é racismo, é isso, é aquilo, é não sei o quê. Mas você vai falar alguma coisa que ela vai falar, sai daí, rapaz, que eu sou negão, ou o que for, não sei o quê. Elas sabem que elas são, sabe? Então, foi muito difícil, né? Mas hoje eu acho que talvez com o tempo eu tenha conseguido lidar de alguma forma melhor com isso. Muita terapia também. Muita terapia, porque sozinho a gente não dá conta, não. Não dá conta mesmo. Eu tenho certeza disso. Você não tem a menor dúvida. Adela, deixa eu falar esse episódio aqui. Aí, como eu te falei, a gente tem uma perguntinha lá no início, que é clichêzinho, outra uma questão no final. A do final é, como a Adela se vê daqui a 5 anos? Olha, vou te falar uma coisa. Eu não consigo hoje, pelo menos, parar para pensar muito assim num projeto de vida, porque eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso. Há um tempo atrás eu deveria estar no mestrado, não sei o quê, tá, 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 tá. Eu passei no mestrado, eu até comentei com você, né, numa outra atividade que a gente estava, Uhum. e aí eu passei no mestrado na Universidade do Arizona. Eu nem imaginei que eu ia passar lá. Fui convidado para fazer outro mestrado na Flórida. E aí não fiz nada, porque todos os meus planos assim eu joguei assim para cima e falei, velho, eu quero fazer tudo isso ou eu quero viver uma vida que seja gostosa, vou falar dessa forma. Uma vida que eu acorde no dia a dia e que eu consiga me sentir bem com tudo que eu estou fazendo, sabe? Então, hoje eu tenho vivido muito uma perspectiva de um passo de cada vez e só fazendo o que eu gosto, da forma que eu gosto, que eu me sinto bem. Eu olho assim para frente e aí eu quero ser um Adão bonito ainda, talvez mais bonito. Mas eu tenho muitos planos, sabe? Eu acho que daqui para 5 anos, aí eu vou querer realmente, pelo menos ter concluído o mestrado, ter iniciado e concluído um dos objetivos de mudar para Sergipe, para além da qualidade de vida,
Foi para tentar mestrado na universidade daqui, que tem uma área específica para psicanálise e psicologia, com uma pessoa que, no momento, coordenou o curso e que eu admiro também acerca de suas produções. Tem essa consultoria, nessa empresa que eu quero abrir, que é uma empresa de consultoria em diversidade. Então, para estar trabalhando com consultoria em instituições, empresas e assim por diante, com a equipe massa, eu tenho algumas pessoas em mente e eu quero que seja uma equipe muito massa, que a gente faça um trabalho muito bom, de acolhimento. Tem muita empresa, inclusive, que fala sobre questões de diversidade, mas quando você chega dentro do ambiente ou quando você está ali, dentro das dinâmicas das pessoas e tudo mais, você percebe que o discurso não é um discurso de acolhimento. Então, eu queria, de alguma forma, promover acolhimento para as pessoas, sabe? Eu acho que o que eu puder fazer para deixar raízes de alguma forma, eu vou tentar fazer. Meu objetivo é ganhar um dinheiro. Não tanto para dizer, eu sou rico, mas um dinheiro que eu possa continuar mantendo uma vida confortável. Mas eu quero que isso se estenda para outras pessoas também. Acho que, para além disso, continuar na clínica, gosto muito, é algo que me movimenta. Eu quero tornar mais oficial. Então, hoje está aí para sair. Ainda esse ano vai sair, na verdade. Já está quase tudo pronto, um site. Então, os pacientes que eu tiver vão poder acessar o site, um portalzinho, todo lá de atendimento, etc, etc. Vai colocar sua agenda, tudo isso. Vai ser tudo por lá online. E acredito que dentro desse movimento, e eu quero estar viajando bastante. Desde a pandemia, eu tenho recusado, inclusive, trabalhos presenciais. Então, quero botar minhas duas cachorras no carro e sair viajando por aí, junto com meu notebook, mantendo minha casa. E vamos que vamos, curtindo belas praias aí por todo o Brasil e afora. E faz muito bem. E faz muito bem. Adel, obrigado mesmo, tá? Pelo papo aqui hoje, por estar aqui com a gente aqui. Eu acho que foi muito legal. A gente ouviu um pouco, aprendeu um pouco mais sobre a questão da importância do terapeuta. Como a gente falou durante o papo, acho que tudo que a gente faz na nossa infância, na adolescência, reflete na nossa vida adulta, né? E eu estou sentindo isso na prática, na minha terapia também. Tem visto isso na prática mesmo, que começa a escavar algumas coisas na nossa vida que assim, você vê que reflete tudo na nossa vida adulta mesmo. Mas assim, obrigado mesmo. E quem quiser contar com seu serviço, te contratar para consulta, como é que faz? Bom, tem o número telefônico ou as próprias redes sociais. Como eu só trabalho online, então vai ser tudo online, gente. Mas o Instagram mesmo é a principal fonte de acesso às pessoas, o Adelmo Filho. Tem gente que manda mensagem no LinkedIn também, mesmo arroba em todas as redes sociais. Então é só contatar. O número de telefone, né? Quem quiser WhatsApp, 71 992573570. E estará na descrição do podcast, tanto o Instagram quanto o WhatsApp também, para vocês procurarem a Delma aí. Procurem, gente, porque é muito importante fazer terapia, muito importante. E eu falo muito assim, Adelma, eu não me vejo sem mais, sabe? Desde que eu iniciei, não me vejo mais sem. E aconselho todo mundo a fazer, todo mundo deveria fazer. Quem puder, faça. E você que nos escutou até aqui, nosso muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, de dar o like aqui nesse vídeo, de compartilhar, comentar. E você que nos ouviu até aqui também no seu agregador de podcast preferido aí, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. E até a próxima. Valeu, Adel.